E aí pessoal, tudo certo? No último vídeo a gente aprendeu a resolver equações diferenciais exatas e o que a gente vai ver hoje é o que dá para fazer com algumas equações que não são exatas. Então eu quero começar aqui mostrando um exemplo. Nesse exemplo a gente tem uma equação de primeira ordem e se a gente for traçar aquele roteiro que a gente fez na aula passada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as minhas funções n e m. N é sempre o que está multiplicando a derivada na equação e m é o resto. Então, agora eu calculo a derivada de n com relação a x, que nesse caso fica 2x mais y, e a derivada de m com relação a y, que nesse caso fica 3x mais 2y. Essas duas funções elas não são iguais e, portanto, pelo teorema que a gente viu na aula passada, essa equação não é exata. Isso significa que não adianta tentar implementar aquele método de encontrar a função f para essa equação, nesse formato, que não vai funcionar. Então o que a gente vai ver hoje é o que dá para fazer nessas equações para encaixar o método de equações exatas. Mas o que a gente vai ver é como transformar essa equação em uma equação exata para que a gente possa implementar o método da aula passada. Então vamos tratar aqui o caso geral. Então aqui eu tenho uma equação de primeira ordem, no formato que a gente está estudando, e vamos supor que essa equação não é exata. Ou seja, a função n e a função m satisfazem essa relação aqui. Então o que eu quero fazer é transformar essa equação em uma equação que seja exata. E para isso eu quero encontrar algum fator integrante, uma função aqui que pode ser de x ou de y, tal que quando eu multiplicar a equação original por esse fator integrante, essa nova equação vai ser exata. Notem que essa equação ela mantém o formato da equação original, né? Basta eu chamar tudo que está multiplicando a derivada de uma nova função n e todo o resto de uma nova função m. Pelo teorema que a gente viu na última aula, essa nova equação só é exata quando esse n til e m til satisfazem essa relação aqui. Agora, olhando primeiro para esse lado esquerdo, como n til é dado por um produto, eu posso reescrever todo esse lado esquerdo como a derivada desse produto, que é dado por essa expressão aqui na esquerda. Da mesma maneira, a função m til é dada por um produto, então essa derivada aqui é igual à derivada de μ vezes o m original, e pela regra do produto, isso é a mesma coisa que essa expressão aqui. Limpando essa parte do meio, o que eu obtenho é essa relação para o fator integrante μ. Posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, vamos jogar todas as derivadas de μ para o lado esquerdo, e como do lado direito eu tenho esses dois termos com μ, eu posso botar μ em evidência e ficar com essa relação aqui. Então tá, o que a gente fez aqui nesse slide? A gente tem originalmente uma equação que não é exata e a gente quer encontrar um μ de x ou de y, tal que a nova equação multiplicada vai ser uma equação exata. Para que isso seja verdade, pelo teorema que a gente viu na aula passada, esse fator integrante μ, que eu não conheço, ele tem que satisfazer essas relações aqui, que se resumem a essa identidade. Então, essa equação aqui só vai ser exata quando μ satisfizer essa relação aqui de baixo. Então, vamos apagar essas contas e deixar só aquela relação para o fator integrante μ. Uma observação. Originalmente, eu quero resolver aquela equação diferencial de ordem 1. Aquela equação diferencial é uma equação diferencial ordinária, porque eu estou procurando por uma função y que só depende de x. E para isso eu vi que eu consigo resolver desde que eu encontre esse fator integrante. Porém, a condição sobre o fator integrante, ela é uma equação diferencial parcial. Porque notem, né? Aqui, esse fator integrante μ, ele depende tanto de x quanto de y. Todo o resto que aparece na equação eu conheço, né? Eu sei quem é n, quem é m e quem são as derivadas de n e m. Eu só não conheço o μ, é o que eu quero encontrar. Então, para encontrar μ, eu tenho que resolver essa equação aqui, que é uma equação diferencial parcial. Resolver uma equação diferencial parcial, em geral, é
em geral, é pior do que resolver uma equação ordinária. Então a gente trocou o problema por um problema pior ainda. Então aqui, para poder resolver essa equação parcial, a gente vai colocar uma hipótese extra em cima dessa função μ. Então, primeira coisa, a gente vai procurar por fatores integrantes que só dependam de x. Então a primeira coisa é, ao invés de procurar por um fator integrante que dependa tanto de x quanto de y, a gente vai procurar por um fator μ que só dependa de x. Nesse caso, se ele só depende de x, essa derivada com relação a y que aparece aqui vai ser zero. E essa derivada aqui com relação a x, ela passa a ser só μ'. Então, reescrevendo aquela EDP agora com essa hipótese sobre μ, eu obtenho o seguinte. Então aqui, porque μ não depende mais de y. E aqui, como depende só de x, eu posso trocar μ índice x por μ'. Agora, isso daqui vira uma EDO para μ. Eu posso simplificar um pouco essa expressão. E agora, dividindo tudo por n, eu obtenho essa equação diferencial aqui. Nessa equação diferencial, a incógnita é μ. E tudo isso aqui é uma função de x e y. Agora, notem que, como eu estou procurando por um fator integrante que depende só de x, isso daqui não pode conter y. É a hipótese que eu estou colocando em toda essa dedução. Então, essa equação diferencial só vai ter solução se toda aquela função que aparece do lado direito for uma função só de x. Ou seja, se todo esse quociente aqui depender só de x, eu consigo resolver essa equação diferencial aqui. Essa equação diferencial, em particular, ela é separável. Então, eu posso implementar aqui o método para equações separáveis, encontrar o meu fator integrante μ e voltar lá para a equação original. Agora, vamos supor que o meu fator integrante, ao invés de depender só de x, ele depende só de y. Agora, a minha derivada com relação a x vai ser zero e a derivada com relação a y vai ser uma μ'. Então, escrevendo isso aqui, eu fico com essa relação para o fator integrante μ, simplificando, dá isso, e agora dividindo tudo por menos m, eu tenho que a μ tem que satisfazer essa equação diferencial. Aqui a gente tem uma condição parecida. Como eu estou procurando por uma função μ que só dependa de y, então esse quociente aqui só pode depender de y para que essa equação tenha solução. Se isso for verdade, essa equação diferencial vai ser uma equação separável e eu consigo resolver ela usando o método de equações separáveis. Então, dessa maneira, eu não troco o meu problema original por um pior. Eu troco o problema original por um bem mais fácil. Ao invés de resolver aquela equação original, o que eu tenho que fazer é encontrar esse fator integrante que vem de uma equação separável, que eu já sei como resolver. Então, resumindo, qual é o roteiro do que fazer com uma equação que não é exata? Se você tem uma equação que não é exata, a primeira coisa que você vai fazer é procurar pelo fator integrante. Então, pelo que a gente viu no último slide, pode acontecer dois cenários. No primeiro deles, você vai olhar para esse quociente aqui, my menos nx sobre n. Se isso depender só de x, basta resolver essa equação que você encontra o fator integrante. Agora, se isso não depender só de x, você tem que olhar para esse outro quociente aqui. Esses quocientes são diferentes. Notem que, em particular, o denominador de um é n e o denominador do outro é m. Então agora você vai olhar para esse novo quociente aqui. Se isso depender só de y, então você resolve essa equação diferencial aqui e isso te dá o fator integrante. Se você conseguiu cumprir algum desses dois itens, no item 2, você pega a equação original, que é essa daqui, multiplica por μ, e o resultado dessa multiplicação vai ser uma equação que é exata, e daí você implementa o roteiro que a gente viu na aula passada. Agora, se isso daqui não acontece e nem isso daqui, ou seja, se aquele quociente do item 1.1 não depender só de x, e se o quociente do item 1.2 não depender só de y, aí não tem o que fazer. Aí você teria que procurar por fatores integrantes que tivessem alguma dependência mista. Então esses são os cenários mais simples, que são os cenários que a gente vai usar aqui durante o curso. E que já são suficientes para resolver várias equações. Certo? Então vamos lá, vamos ver um exemplo.
Então, exemplo 1, que é o exemplo lá do início da aula, a gente tem essa equação aqui, que relembrando, não é exata, porque já que isso daqui é n e isso daqui é m, quando eu derivar n com relação a x eu obtenho isso, m com relação a y dá essa expressão. Como essas coisas são diferentes, essa equação não é exata. Então vamos lá, vamos procurar por um fator integrante. Primeira possibilidade é que isso daqui dependa só de x. Então vamos montar esse quociente. Usando as derivadas que eu calculei ali em cima, eu obtenho que esse quociente é igual a essa expressão. Simplificando aquele numerador, eu fico com esse quociente. E esse quociente ele depende de x e de y. Porém, essa dependência ela é artificial, porque no denominador eu posso colocar um x em evidência e reescrever ele da seguinte maneira. E, portanto, agora eu posso cancelar essas duas expressões aqui e eu obtenho que esse quociente é igual a 1 sobre x. Portanto, aqui eu tenho uma função que depende só de x, e isso quer dizer que existe um fator integrante que depende só de x. E esse fator integrante é a solução dessa equação diferencial. Substituindo o quociente que eu encontrei, eu obtenho essa equação. Essa equação ela é uma equação separável. Aqui sempre vai ser uma equação separável. E usando o método de equações separáveis, eu obtenho que o meu fator integrante μ é dado por x. Então, μ de x é igual a x. Vamos apagar essas contas aqui para continuar com a resolução. Então tá, já encontrei o fator integrante. Eu não preciso ir para o item 1.2, que é olhar o fator integrante que depende de y. Não preciso disso, eu já encontrei um. Então já posso pular para o item 2, que é transformar a minha equação original numa equação que seja exata. Então aqui eu copiei a equação original, vou multiplicar tudo pelo fator integrante que eu encontrei, multiplicando tudo por x eu obtenho essa nova equação diferencial. Aqui eu multipliquei por x e já distribuí essa multiplicação. Para ver se todas as continhas que eu fiz estão corretas, eu verifico se essa nova equação é exata. Eu tenho aqui a minha nova função n, minha nova função m. Derivando n com relação a x, eu obtenho 3x² mais 2xy. Derivando m com relação a y, eu obtenho essa função aqui. E como essas duas coisas são iguais, essa nova equação ela é exata. Então agora a gente vai começar a resolver ela pelo método de equações exatas. Então vamos apagar esse item 2 e deixar só a nova equação. Então, do roteiro que a gente viu para equações exatas, o que eu tenho que fazer é encontrar uma função f que satisfaça essas duas relações. Para isso, vou escolher essa primeira relação aqui e vou integrar com relação a x. Então, integrando com relação a x, eu obtenho que a minha função f tem que ser integral de 3x² y mais xy², que é a minha nova função m, e isso dá x³ y mais x² y² sobre 2, mais uma função arbitrária g de y. Isto é, a minha função f tem essa cara aqui. Vamos colocar isso no cantinho, que a gente tem que usar nos próximos itens. Então, continuando, vou apagar essas contas aqui. Próximo passo, eu vou derivar essa expressão que eu obtive para a função f em relação a y, e isso me dá essa função aqui. Agora, o último passo para encontrar a função f, eu tenho que comparar essa derivada com a minha função n, substituindo o lado esquerdo pela derivada que eu encontrei no item anterior e substituindo o lado direito pela n de x e y, eu obtenho essa identidade. Aqui eu consigo cancelar algumas coisas, esse termo com esse outro com esse daqui, e, portanto, a minha g' de y tem que ser zero. Isso significa que a minha função g é uma constante arbitrária. Usando essa informação aqui na expressão que eu já obtive para f, eu tenho que a f de x e y tem essa cara aqui. Portanto, a minha solução geral da equação diferencial, ela vem dessa identidade aqui, então basta eu substituir f pela expressão que eu obtive agora. Aqui, como sempre, tem essas duas constantes arbitrárias que eu vou juntar em uma só e, portanto, acabou.
essa daqui é a solução geral da equação diferencial. Aqui também eu posso deixar y explicitamente em função de x, basta eu aplicar a Bhaskara, mas a gente pode deixar nesse formato mesmo. Então é isso, gente. Não esqueça de fazer os exercícios, mandem as suas perguntas no fórum ou então nos atendimentos nas quartas-feiras e acabou. Tchau!